Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor para adorar a Ele, a louvar a Ele. A presença de Deus está muito forte aqui neste lugar hoje. Como o pastor estava falando, desde o primeiro louvor até aqui, até agora, até sempre, Deus estará conosco no nosso coração. E Ele é vivo e real. E enquanto nos louvávamos ali, eu pude sentir a unção do Senhor aqui neste lugar, na vida de cada um. E era tão forte que eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. Tamanha era a unção do Senhor aqui dentro. Ele é grande, amados. Que a gente possa hoje estar recebendo da parte dEle, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E Ele quer falar a mim e a você nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu estava me preparando no decorrer dessa semana para fazer a ministração. E o Senhor me lembrou, e eu me lembrei, na verdade, de uma canção, de um poema de Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga, que eu até trouxe um trecho, coloquei, pedi para o pastor colocar, que ele fala da sua saída, da terra dele, da sua terra natal, para ir para terras estranhas, para ir para outro lugar. E ele diz assim: nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia. Por terras alheias nós vamos vagar. Meu Deus, se o nosso destino não for tão mesquinho, cá e pro mesmo cantinho nos torna a voltar. Né? A gente pode perceber, a gente pode vislumbrar, né, o quão difícil é para uma pessoa que está longe de sua terra, num lugar tão distante, uma pessoa que deixou a sua casa, deixou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha, para ir arriscar a vida numa terra longe, distante, longe dos seus. Pegou apenas a sua família, esposa e filhos, deixando tudo para trás. E eu imagino o quão difícil é para essa pessoa, para esse pobre sertanejo, louvar a Deus, né? Porque o que ele passava cá, ele também passou lá. As dificuldades eram as mesmas, não tinha diferença. E ele sofria, e ele almejava voltar para sua terra, voltar para perto dos seus. Ele sonhava com isso, ele tinha esperança, não é? Mas hoje a gente vê a dificuldade que é de louvar em terras distantes, longe da sua casa, longe da sua parentela, longe dos seus. Mas hoje o Senhor trouxe a palavra ao meu coração, que está lá no Salmo 138, 1, 3, onde Ele nos ensina a louvar diante de toda situação. E diz assim: graças te dou de todo o meu coração. Diante dos deuses a ti canto louvores. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Amém. Amados, esse é um salmo de Davi, de engrandecimento a Deus. Davi agradece a Deus pelos seus feitos na vida dele. Davi agradece por Deus ter livrado ele, por Deus ter escutado as suas orações. E ele louva a Deus. E a gente pode até contrastar com esse versículo, com o versículo 137, onde um exilado lamenta a amargura do cativeiro. E quando ele é convidado
a clamar, a cantar. Quando pedem que cantai-nos um dos seus cânticos de Sião. E ele responde: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Davi, ele louvou em todo tempo. Ele louvou nas dificuldades. Ele louvou na adversidade. Diferente desse outro, que não tinha forças, não tinha coragem, não tinha ânimo para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, apesar da situação, por estar longe da sua terra, por estar longe de tudo, por estar naquele sofrimento. Mas Davi não. Davi honrou ao nome do Senhor. Ele exaltou ao nome do Senhor. Não é? E isso é uma forma de mostrar todo o agradecimento ao único, aquele que tudo faz, aquele que dá o amor, aquele que dá a força, aquele que dá a vida. Não é verdade? E assim Davi o fez. Davi clamou ao Senhor e ele foi atendido. E Deus mostrou a sua grandeza, a sua benignidade, o seu amor para com Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que louvava em toda e qualquer circunstância. Ele não media esforços. Ele não se intimidava com as situações. E ele confiava no Deus. Ele sabia das promessas que Deus tinha para a vida dele. E ele confiava e as guardava no seu coração. Porque ele sabia que Deus iria cumprir. E ele fala aqui: no dia em que clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Ou seja, Davi, ele teve a sua oração respondida. E Deus, além de acalentar, além de trazer calma, Deus trouxe a paz, Deus trouxe o refrigério, Deus trouxe a calma para Davi. E Davi glorificou, pôde glorificar exatamente pela fidelidade de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Amados, a gente sabe que passamos por diversas dificuldades, passamos por diversas situações em que muitas vezes nos sentimos desencorajados, nos sentimos fracos, sem ter aquela vontade, aquele ânimo, aquela força de louvar e agradecer a Deus pelos seus feitos. Mas sabemos que Deus, Ele é o Deus que tudo faz. Ele é o Deus que tudo pode. E Ele opera no nosso meio. E Ele responde ao nosso clamor. Quando você clama de todo o seu coração. Porque aqui Davi falou: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Davi louvou de todo o coração, com toda a sua alma. E Deus respondeu. E Deus falou a Davi. Na verdade, Deus trouxe o alento que Davi precisava. Deus trouxe a força que Davi precisava. Você acredita nas promessas de Deus para a sua vida? Creia, amados. Creia, porque Deus, Ele é um Deus de verdade. Assim como Davi falou. E aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus te prometeu, Ele irá cumprir, não tenha dúvida. Ele irá cumprir, porque Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus da verdade. Aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Amém? Ele cumprirá. Não tema, não tenha dúvida, porque o Senhor fala contigo. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Na nossa vida, nós nem sempre louvamos da maneira como nós deveríamos, como nós poderíamos louvar a Ele.
Porque Ele merece muito mais do que podemos dar. Deus, Ele não deu parte dele. Ele não deu parte dele. Ele deu a mim e a você tudo o que Ele tinha. Tudo o que Ele tinha. Que foi o seu único filho. Para morrer na cruz por mim e por você. E o mínimo que nós podemos dar é toda a nossa adoração a Ele. É todo o nosso louvor a Ele. De todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso louvor. E Deus, Ele quer ouvir o meu e o seu clamor. Ele quer ouvir você abrir a boca e engrandecer e exaltar o nome dEle. Dizendo que somente Ele é santo. Dizendo que somente Ele é Deus. Dizendo que somente Ele é poderoso. Reconhecendo o seu poder através da sua palavra, na manifestação da sua palavra. Deus é grande, meus amados. Deus é poderoso e Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. Davi orou. Davi clamou. E Davi adorou com toda a sua alma e de todo o seu coração. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que o adoremos em espírito e em verdade. Porque só Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Então, meus amados, adore a Deus. Clame ao Senhor, porque Ele quer ouvir da sua boca o seu clamor, a sua adoração a Ele nesta noite. Clama ao Senhor. Confia no Senhor de todo o coração, assim como Davi fez. Que clamou, que confiou, que esperou. E Deus respondeu. Aleluia, glória a Deus. Ah, Jesus, como Tu és maravilhoso. Meus amados, nós não podemos jamais esquecer da grandiosidade de Deus. Esquecer do poder de Deus. De dar o nosso louvor a Ele. Pois é Ele quem cuida de nós. Pois é Ele quem nos sustenta. Pois é Ele quem nos levanta. Pois é Ele que renova a cada manhã as suas misericórdias para conosco. Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, exaltemos a Ele, porque Ele é Deus que pode fazer todas as coisas, que pode realizar tudo aquilo que você tem colocado diante do altar dEle, que tem clamado a Ele, porque Ele conhece o teu e o meu coração. E nós podemos perguntar a Ele assim, eu me perguntei a Ele assim, e como eu posso louvar a Deus? Como eu posso prestar o meu louvor a Deus? O meu louvor de gratidão a Deus? Assim como Davi fez, nós também devemos louvar a Ele. De todo o nosso coração, com todo o nosso amor e com toda a nossa alma. Louvar a Deus com tudo que há dentro de nós. É louvar a Deus com todo o nosso ser. E não com parte de mim. Com parte de você, mas com todo o seu ser, de todo o seu coração. E como podemos louvar a Ele? Também louvando em toda circunstância. Independente de você ver a solução diante de você. Você olhar as circunstâncias. Muitas vezes a gente não enxerga a solução do problema. Você só enxerga o problema. Mas Davi nos ensina a louvar a Deus de todo o coração e acima de toda e qualquer circunstância. Porque Ele é Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. E aquilo que você está passando não é maior que o seu Deus. A circunstância, ela não pode te intimidar. Porque ela não é maior que o teu Deus, que o nosso Deus. Deus é grande. Deus é grande, Ele é muito maior do que qualquer coisa. Louve a Deus diante das circunstâncias, com fé na verdade.
Na verdade, porque Deus, Ele é o único Deus. Ele é o Deus de verdade. Ele é o Deus vivo. E não há outro Deus além dele. Em João 17:3 diz assim, não colocou o versículo, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus de verdade, é o Deus que tudo pode, é o Deus em quem você pode confiar. Verdade, meus amados, é tudo aquilo que é sincero, que é verdadeiro, que é genuíno, que é legítimo. Verdade para nós é Jesus Cristo. É reconhecer a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E com zelo também nós devemos adorar, louvar ao Senhor, com zelo a favor do nosso Deus. Ou seja, zelando pelas coisas do Senhor, cuidando pelas coisas do Senhor, dando toda a nossa contribuição em favor do nosso Deus, em favor das coisas que agradam a Deus. É zelando, é amando ao próximo, é tendo o compromisso e o comprometimento com as coisas do Senhor. E quando eu faço as coisas do Senhor com compromisso, com amor, com dedicação, quando eu cuido do meu irmão, quando eu levo uma palavra de amor, de ânimo, de coragem para o meu irmão, eu também estou prestando o meu louvor a Deus. Deus está recebendo, Ele está agradando da nossa adoração, do nosso louvor. Também podemos louvar a Deus, adorar a Deus com proteção aos que estão conosco. Ou seja, quando louvamos a Deus, quando estamos adorando a Deus, Deus recebe todo o nosso louvor. Deus protege, Deus nos cuida, mas através de nós, através da nossa adoração, através do nosso clamor, através da nossa adoração, as bênçãos do Senhor é estendida aos nossos. Ela alcança os nossos. Ela alcança a sua casa, ao seu irmão, ao seu marido, ao seu filho. Ela alcança a sua família. Porque você está clamando, porque você está adorando a Deus. Devemos louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, reconhecendo que, mesmo em meio à luta, Deus não nos abandona. Deus está conosco. E diante das circunstâncias, e diante dos obstáculos, Ele vai te fortalecendo e você vai conseguindo superar cada obstáculo, superar cada tribulação, superar cada problema. Porque Ele, apesar da dificuldade, apesar da situação, apesar do problema, apesar da dor, Ele está do seu lado. Ele não abandona. Então devemos reconhecer que através do nosso louvor, através do nosso clamor, o nosso Deus está recebendo toda a nossa adoração e Ele está trabalhando a nosso favor. E através disso, acima de tudo isso, devemos reconhecer e olhar não para as circunstâncias, mas para Cristo. Para Cristo, porque através dele reconhecemos o Deus que opera em nós. Devemos também louvar a Deus pelos seus atributos. Aqui Davi fala, diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ele louva pela verdade, ele louva pela benignidade, ele louva pelo amor de Deus. Ele clamou e Deus escutou, acalmando Davi, o coração de Davi, e fortalecendo a ele. Amados, grandes são os feitos de Jesus na nossa vida, de Deus na nossa vida, o poder do Senhor na nossa vida.
Grandes são as suas maravilhas. Se pararmos para pensar, para observar e olhar lá para trás e ver tudo o que Deus já fez conosco, tudo o que Ele já fez na nossa vida, tudo o que Ele já operou na nossa vida, através da sua bondade, através do seu amor. Deus é grande, Deus é grande. A sua benignidade, ela dura para sempre. Lembremos tão somente, assim como o César falou, quando estávamos entoando louvor, de tantas coisas boas que Ele já fez, dos livramentos, da cura, do trabalho que Ele te dá, do alimento que Ele te concede, que Ele te dá, da força que Ele te dá, que Ele renova cada manhã. Lembra da cura que Ele se liberou sobre a tua vida, relacionamentos que foram restaurados. Como Deus é grande, como Ele é bom. Deus é tremendo, meus amados. E jamais devemos esquecer disso. Que a sua benignidade, ela dura para sempre. Devemos louvar também por sua verdade, que é um outro atributo também. Convictos da promessa. Convictos de que Ele tem para nós, o que Ele tem para nós, Ele irá cumprir. Que aquilo que Ele colocou no teu coração, no meu coração, Ele irá realizar. Ele irá realizar. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Porque aquilo que você colocou diante do altar do Senhor e aquilo que está dentro da vontade do Senhor, Ele irá realizar. É a promessa dEle para a tua vida. Ele vai cumprir. Deus é verdade. E a sua verdade é uma verdade incorruptível. Deus, Ele não mente. Ele não mente. O que Ele falou para você, Ele vai cumprir. Se atenha a isso. Se apegue a isso. E creia. E passe em frente os obstáculos da vida. Porque Ele está no poder da situação. Porque Ele está sobre a tua vida. E nada deve impedir a sua adoração a Ele, a sua gratidão a Ele, o seu louvor a Ele. E também, aquele que é força para Israel, lá em 1 Samuel 15, 29, diz assim: e também, aquele que é a força para Israel, não mente, não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Mais uma vez eu digo, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai realizar. Ele está operando na tua vida. Receba da parte do Senhor. Clame a Ele. Declare a Ele o seu amor, a sua gratidão, o seu louvor a Ele. Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Você abrir os seus lábios e se derramar diante dEle. E clamar diante dEle, adorando a Ele, amados. Isso é o que Ele quer. Também podemos louvar a Ele cultuando, louvando, cultuando a Ele. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um verdadeiro louvor a Deus. E Ele está recebendo. Ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor como um incenso suave. Sobe a Ele como um incenso suave as suas narinas. Então, quando nós cultuamos a Deus, quando nós nos prostramos na presença do Senhor, e quando nós lhe prestamos com todo o nosso coração, o nosso culto, a nossa adoração, exaltando ao único Deus que é vivo, ao único Deus, ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Ele está recebendo. E isso, quando prestamos o culto dessa maneira, com nosso amor, com verdade, em espírito e em verdade, é uma atitude que a nossa alma está prestando a Deus. É a atitude de louvor da nossa alma. Prestar-lhe culto
é um exercício da nossa alma. E hoje nós estamos exercitando aqui, louvando ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso amor, com toda a nossa adoração. E louvando a Ele como um verdadeiro adorador, com nossos olhos fixados no Senhor Jesus, fixados naquele que tem poder, fixados com os olhos naquele que entregou a sua vida por mim e por você. Adoremos ao Senhor, não olhemos para trás, não olhemos para as circunstâncias, mas olhemos com nossos olhos espirituais e poderemos enxergar muito além do que está diante de nós, muito além do que podemos enxergar. Através de Jesus, podemos enxergar o seu amor, podemos enxergar que Ele, e entender que Ele é muito maior e muito mais poderoso para resolver a nossa situação, entregando a Ele tudo diante do seu altar. Davi louvou a Deus com todo o seu coração. E ele disse assim: quando clamei, tu me respondeste. No dia em que clamei, me escutaste. Me alentaste-me, fortalecesse a minha alma. Ou seja, quando adoramos ao Senhor, quando adoramos a Ele, quando louvamos a Ele, Ele nos responde, como Ele respondeu a Davi. Teremos o nosso clamor atendido, assim como Davi também teve o seu clamor atendido, a sua oração respondida. E sairemos com a alma fortificada, fortalecida, porque estamos adorando a Ele com toda a nossa força, porque estamos na sua presença, porque estamos adorando de todo o nosso coração. Essas são as respostas para o nosso clamor. Teremos, através do nosso louvor, teremos a nossa oração respondida. Teremos um louvor que chega às narinas, aos ouvidos de Deus, atendido. E o que é melhor, a nossa alma fortalecida. A alma fortalecida. Teremos forças, meus amados, coragem para enfrentar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, porque Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos levanta, não podemos esquecer. Então não há adversidade nenhuma, não há tristeza nenhuma, não há dor nenhuma que fará com que saiamos do foco da nossa adoração e do nosso louvor. Nosso louvor a Ele, ao único que merece toda a honra e toda a glória. Meus amados, em Tiago 5,13 diz assim, volta aquele, meu amor, volta aquele, o primeiro que você ia colocar. Que o louvor é como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida. É ter de cantar com o coração entristecido. Imagina o que é louvar num dia de tristeza. O que é louvar nas adversidades. O que é louvar com o coração quebrado. Com o coração amargurado. Com o coração triste. É assim. É como tirar a roupa num dia de frio. Mas aí, meus amados, Deus vem e entra com sua providência. Porque é como eu falei aqui, Ele recebe o nosso clamor, Ele recebe o nosso louvor. Quando entregamos a Ele a nossa vida e quando adoramos em espírito e em verdade. E a nossa adoração chega no trono da sua graça. E a nossa oração chega no trono da sua graça. Porque Ele está com os ouvidos abertos para o teu clamor, para o meu clamor. Ele está com suas mãos estendidas para a tua vida. E você vai sentir, vai receber o agasalho nessa noite de frio, nesse tempo de frio. E você vai receber o alento, o abraço,
o abraço de Deus a acalmar a tua alma. É assim que acontece quando nós louvamos em tempos de adversidade, quando nós louvamos em tempo de dor. Então não nos desesperemos jamais. Apenas e tão somente saibamos que Ele está no controle da situação, que Ele tem poder. Lá em Atos 16, 25, 26, diz assim: pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Imagina Paulo e Silas, presos em cárcere privado, presos injustamente. O sofrimento, você pode imaginar o sofrimento que eles passavam ali naquele lugar. Mas em nenhum momento Paulo e Silas, eles entristeceram o coração. Em nenhum momento eles se colocaram diante do Senhor com tristeza. Não, eles louvaram a Deus, eles clamaram a Deus. Em nenhum momento eles questionaram aquilo que estava acontecendo, mas eles louvaram a Deus. E eles louvaram de uma forma tão linda, tão maravilhosa, tão tremenda, que todos os presos, todos os que estavam ali, escutavam aquele louvor, escutavam aquele clamor. E você pode ver, e a gente pode ver que através, que o poder que tem o louvor, o louvor, ele tem poder de quebrar as cadeias, de quebrar as amarras, as algemas. Ele tem o poder de livrar. Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de trazer vida a quem já está sem vida, a quem já não tem mais esperança. E foi assim com Paulo e Silas. Eles louvaram, eles clamaram ao Senhor, e Deus os escutou, libertando-os da prisão. Amém. Deus é tremendo, meus amados. Em Abacuque 3, 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. A gente pode ver nessas duas passagens bíblicas que todas essas pessoas, elas estavam num momento difícil, num momento crítico da sua vida, mas todas elas prestaram seu louvor a Deus. Todas elas, em meio à adversidade, ela louvou a Deus. Elas clamaram ao Senhor. Ela exaltou o nome do Senhor. Como disse, exultarei no Deus da minha salvação. Eu não desanimarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, eu louvarei ao meu Deus. Eu glorificarei ao nome do meu Deus, porque é Ele quem até aqui tem me sustentado. É Ele quem até aqui tem me fortalecido. É Ele quem jamais se esqueceu de mim. Ainda que muitas vezes eu me sinta só, ainda que muitas vezes eu me sinta abandonada, eu posso sentir a presença de Deus na minha vida. Você pode sentir a presença de Deus na sua vida, porque Ele é contigo, porque Ele está no controle da situação da sua vida. E Ele em nenhum momento pensa, meu amado, Ele jamais te abandonou.
Pode faltar o alimento. Pode faltar o trabalho. Pode te faltar a força. Pode te faltar tudo. Mas Ele não te faltará. Ele não te abandonará. Porque Ele é Deus. E Ele é Deus. E Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Ele não vai te abandonar. Creia, meu amado. Creia, minha amada. Creia e se fortaleça. E seja revigorado. Suas esperanças, elas sejam renovadas. Na presença do Espírito Santo de Deus. E não tema a adversidade. E não tema a sua dor. Não olhe para ela. Olhe tão somente para o alto. Para o alto, porque é de onde vem o seu socorro. De onde vem o nosso socorro. Deus é tremendo, meus amados. Deus é maravilhoso. E Ele prometeu a mim e a você. E Ele irá cumprir. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Você não está sozinho no barco. Você não está sozinha no barco. Ele é contigo. Ele é contigo. E Ele renovará as tuas forças. E Ele atenderá ao desejo do teu coração. Porque Ele é o teu Pai. Porque Ele te ama incondicionalmente. E Ele está vendo o teu sofrimento nesta noite. E Ele está vendo o teu clamor nesta noite. Ele está vendo a tua dor nesta noite. E Ele diz: filho, eu sou contigo. Filho, eu sou teu Deus. Não temas. Não temas. Porque eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Em Atos 16, 25, 26, diz assim: e perto da meia-noite, eu só quero enfatizar, Paulo e Silas louvaram. Eles cantaram a Deus. Eles exaltaram ao nome do Senhor. De todo o coração. Ele exaltava no meio da dor. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Para você clamar a Deus. Sabendo que Ele é Deus. Sabendo que Ele tudo pode fazer. Sabendo que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu controle. E é exatamente isso. Essas pessoas, elas clamaram no momento de fraqueza, no momento de tristeza, de doença, de privação. Elas clamaram, independente das situações. Elas entregaram sua vida a Deus. Elas confiaram, elas creram no poder de Deus. E é na fraqueza que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa. Na nossa fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando estou na presença do Senhor, Ele me fortalece. Ele me dá a força que eu preciso. Ele clamou no momento de tristeza. Assim acontece conosco. A gente clama na dor. A gente clama na tristeza. E quando nos prostramos e quando nos colocamos diante dEle, em meio à tristeza, Ele vai trazer alegria. Porque é Ele quem tem o refrigério para a nossa alma. Ele vai trazer o refrigério para a nossa alma. Ele vai trazer aquilo que precisamos para acalmar o nosso coração. Porque Deus, Ele cuida de nós. Ele vai trazer na doença, quando nos prostramos, quando nos colocamos e adoramos a Ele, mesmo na dor, mesmo na doença, Ele vai trazer a cura.
Ele vai restabelecer a saúde. Ele vai trazer a cura que você precisa, amados. E assim é quando nos falta tudo. Quando não há mais nada. Quando você se vê sozinho, perdido. Quando você se vê como muitos que hoje não têm o alimento na sua mesa. Como muitos que hoje não têm um trabalho. Como muitos que hoje não têm a alegria de viver, a esperança de viver. Deus, Ele entra com providência. Deus, Ele entra com provisão. Deus, Ele traz de volta. Deus, Ele traz tudo aquilo. Ele entrega a você tudo aquilo que você precisa. E hoje é o que eu trago da parte do Senhor nesta noite para você. Dizer a você que independente da situação, Ele é Deus. Que independente da dor, Ele é Deus. Ele faz. Meus amados, eu queria só compartilhar uma coisa com vocês no decorrer da semana, mais precisamente nessa quarta-feira. Eu estava me preparando para a oração. Eu estava na rua, na verdade, e eu estava me sentindo muito mal. Eu estava com dor, eu estava cansada, eu estava com muita dor física mesmo. Meu corpo estava doendo. E eu só queria chegar em casa e me deitar. E era o dia da oração, da intercessão na minha casa. E eu conversando com a pessoa que estava me atendendo, ela viu o meu cansaço, ela viu como eu estava com dor, cansada. E ela disse: a senhora está mal? Eu disse: sim, eu estou me sentindo mal. Tudo que eu quero é chegar em casa e me deitar. E hoje eu tenho um culto de oração na minha casa. E tudo que eu queria era chegar e me deitar. Hoje eu não queria que chegasse ninguém em casa. E na mesma hora o Senhor me repreendeu através daquela pessoa. E na mesma hora o Senhor tocou ao meu coração através daquela pessoa quando me disse: vai para casa, louva ao Senhor, clama a Ele, ora a Ele, e tu terás tuas forças restabelecidas. E foi isso que aconteceu, meus amados. Em meio à dor que eu estava sentindo, em meio ao cansaço físico que eu estava sentindo, o Senhor, Ele revigorou as minhas forças. E ali, quando chegou as pessoas que iriam estar conosco no culto de oração, eu testemunhei do que Deus tinha feito comigo. E ali eu louvei, e ali eu clamei, e ali eu orei, e ali eu esqueci de mim, e ali eu esqueci da minha dor. E tudo fluiu para a honra e glória do nome do Senhor. Deus restabeleceu as minhas forças. Deus tirou o meu cansaço e me deu alegria, e me deu vigor, e me deu paz, e me deu tranquilidade. Tudo aquilo que eu precisava naquele momento para cumprir o chamado que eu tinha ali, que era trazer a palavra do Senhor aos irmãos, que era interceder por vidas que Ele colocou ali naquele momento, que era orar por eles, que era agradecer. E eu louvei, e eu orei, e eu agradeci a Deus naquele momento. E eu só queria cantar, e eu só queria agradecer e exaltar ao nome do Senhor naquele momento. E assim como Deus fez com Paulo e Silas, que louvaram de todo o coração, eu também louvei ali. É isso, meus amados, o louvor tem poder. O louvor, ele quebra as correntes. O louvor quebra as cadeias. O louvor cura. O louvor liberta. O louvor restaura. O louvor traz vida. A vida e a esperança que muitas vezes está perdida. Receba da parte do Senhor. Que Ele possa receber nesta noite a tua e a minha adoração a Ele. Todo o nosso louvor, todo o nosso clamor, porque é para isso que nós
estamos nesse mundo para louvar, para amar, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. É isso, amados. Cante, exalte, louve ao nome do Senhor, porque Ele tem poder e Ele está operando na tua vida. E tudo aquilo que você espera está lá, no centro da vontade dEle, nas mãos dEle. E Ele está tratando com você. E Ele está cuidando de você. E tudo isso que você está passando, eu não sei como você chegou aqui hoje, como você está se sentindo. Mas saiba, o que você passa hoje, o que você passa agora, isso é tão somente para o teu engrandecimento espiritual, para o teu engrandecimento pessoal, para Deus está forjando o teu caráter. Ele está trabalhando no teu caráter, o teu caráter. Ele está moldando você. Não tema, não tema, porque Ele está cuidando. Tudo isso que você está passando, que você está atravessando, Deus vai te recompensar. Você diz que não há motivo para louvar a Deus? Você ainda pensa que não há motivos para louvar a Deus? Lembra tão somente em tudo o que Ele já te fez. Lembra tão somente que Ele deu o melhor dEle para morrer na cruz por mim e por você. Então preste todo o seu louvor, toda a sua adoração, porque é isso que Ele quer receber de mim e de você, enquanto vivermos, sermos gratos a Ele por tudo, em toda e qualquer situação. Amém. Receba da parte do Senhor. Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo. Bom, que